Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Na aula de filosofia de hoje, nós vamos dar continuidade à filosofia clássica, tratando sobre os sofistas. Na aula passada, nós concluímos Sócrates, né, o pensamento socrático, que foi dividido em três partes pela importância e complexidade que é o pensamento de Sócrates. Hoje nós vamos falar apenas sobre os sofistas, quem eles eram, por que eles tinham esse embate, né, essa controvérsia aí com Sócrates e Platão. Primeiro, não é? Quem eram os sofistas? Os sofistas, eles eram sábios pensadores, sábios professores, que ensinavam a arte da retórica. Retórica é o quê? A arte de falar bem em público. Então, como vocês devem saber, na Grécia Antiga, a principal atividade de lá era a política, né? Se dedicar à vida política, se tornar um bom político, um bom orador. Nesse sentido, pessoal, as pessoas que tinham qualquer condição financeira, eles pagavam aos sofistas e para eles se tornarem políticos, né? Para embarcarem, digamos assim, na vida política. E aí, pessoal, o papel do sofista ele vai ser determinante, porque eles também eram filósofos, né, de certa forma, e eles eram professores. E aí, pessoal, anotem, a primeira, o primeiro aspecto que vai fazer com que Sócrates e Platão entrem em confronto com os sofistas é justamente pelo fato de que os sofistas eles vão cobrar para ensinar, né? Se você quisesse que o sofista lhe ensinasse a arte da retórica, a ser um bom orador, você teria que desembolsar, né, umas moedinhas, um dinheirinho e pagar a ele. Sócrates condenava essa prática, porque, segundo Sócrates, o conhecimento deveria ser pelo conhecimento. Aí, pessoal, tem toda uma questão filosófica, ética, moral e também social, né? Porque conta-se, alguns historiadores contam que Sócrates e Platão eram de família rica, então eles não tinham necessidade de trabalhar. Entretanto, Entretanto, eles não tinham nenhum apego material, não valorizavam moeda nem dinheiro, certo? Então, se por exemplo cair lá no Enem que Sócrates, Platão, Aristóteles tinham apego a dinheiro, a material, nada, eles não tinham apego a isso não, tá, pessoal? Há controvérsias, né, sobre isso. Alguns dizem que eles eram pobres, outros que eles eram ricos, mas os sofistas eram pessoas que necessitavam realmente trabalhar para ter o dinheiro, né? Então, por isso que eles cobravam para ensinar. Sócrates condenava, de certa forma, essa prática, porque ele considerava que o debate político ele deveria ser para debater ideias e tudo mais, e não por uma questão financeira, né? A mesma coisa da política, tá bom? Segundo Platão mesmo, né? Se você pegar a República, se você entrar na política por uma questão financeira, que é o que ocorre no nosso mundo, né? Na nossa, não só no Brasil, mas em todos os países, as pessoas embarcam na política por dinheiro, né? Ainda que elas neguem, mas sabemos que eles embarcam na política para ter uma promoção da vida financeira ou até mesmo para ter um certo aspecto de poder e com isso conseguir dinheiro, né? Infelizmente é isso. E Platão vai condenar essa prática, né? Porque se você entra na política por um interesse financeiro, você não vai ser um bom político, porque você não vai buscar a finalidade social e sim a finalidade financeira sua, né? Sua financeira pessoal, tá bom? Então, o primeiro aspecto que vai surgir nesse embate é justamente isso, né? Do fato deles cobrarem para ensinar. Os sofistas, né? Os sofistas cobravam para ensinar, tá bom? Se eles eram heróis ou vilões, há controvérsias, né? Eles eram vistos como vilões porque Sócrates e Platão, como eram os bambambam, né, da era clássica, como eles condenavam a prática dos sofistas, né, principalmente essa deles cobrarem para ensinar, algumas pessoas vão indo, né, no mesmo pensamento de Sócrates e Platão e vai começar a ver que eles eram vilões, que eram interesseiros, né, esse tipo de coisa. E vai ver aí um vilão nos sofistas. Outros, né, já vai ver que eles eram heróis. Pelo fato de quê? Pelo fato deles ensinarem bons argumentos, tá preparando as pessoas, os jovens, para a vida política. Então, eles eram heróis, certo? Então, há controvérsia sobre isso, se eles eram vilões ou se eles eram heróis, tá bom? O embate com Sócrates e Platão, primeiro ponto, né, como já foi falado, primeiro pontinho
que levou aí eles a ter um embate com os sofistas foi justamente o fato de que eles cobravam para ensinar. Os sofistas eles vão cobrar para ensinar e Sócrates e Platão vai condenar a sua prática. A segunda, pessoal, é o relativismo. O que é o relativismo? O relativismo, pessoal, é quando cada um tem uma opinião sobre uma coisa. Aí você pode dizer assim, ué, qual o problema que tem nisso? O problema, segundo Sócrates e Platão, é que quando o relativismo ele vem à tona, você acaba criando inverdades, olha só, você acaba criando inverdades, mais popularmente chamado como mentira, para justificar sua verdade. Olha só, pessoal. Eu vou contar aqui uma situação e vocês tentam entender qual era o pensamento de Sócrates, tá? Vamos pensar na seguinte situação, pessoal. Vamos pensar que você vai levar um amigo seu ou uma amiga para jantar em um restaurante muito caro, tá bom? E nesse restaurante as coisas são muito caras mesmo. Você come lá, come tudo que tem direito, né? Prato principal, prato de entrada, sobremesa, suco, bebida, tudo, né? Terminou lá de comer, todo mundo, né, farto. Você pede a conta. Aí, pessoal, vamos colocar em prática o relativismo, tá? O relativismo dos sofistas, tá? Vamos colocar em prática neste momento. Prestem atenção. Quando o garçom traz a conta, tá? Ele vai dizer assim, olha, esse jantar aqui deu R$ 700, né? Eu disse que era caro, né, pessoal? R$ 700. R$ 700 por um jantar, segundo o garçom. Aí você vai dizer assim, ora, isso é relativo. Para você, esse jantar teve o valor de 700, mas para mim ele só vale 100. Eu vou pagar ele apenas com R$ 100. Obviamente, o garçom não vai, o dono do restaurante não vai aceitar, vai chamar o gerente, aquele movimento todo. E aí você vai continuar com o argumento dos sofistas. Ué, mas isso é relativo. Essa comida aqui não vale 700. Ela só vale 100, é relativo. Eu penso assim, você pensa assim. Então, pessoal, nessa situação aí, o que vocês acham? Quem é que está certo? Você ou o garçom? Se a gente pensar sobre o aspecto do relativismo, ambos estariam certo. É isso que Sócrates quer mostrar. Quando você começa a criar esse relativismo, a usar o relativismo, você acaba criando uma verdade, né, atemporal para se beneficiar, né? Você está querendo pagar um jantar que custa 700 com 100 para se beneficiar, né? Para ficar com 600 lá para ir gastar com outra coisa. Só, pessoal, que vocês têm que entender, né, o que Sócrates quer mostrar. Sócrates quer dizer que quando você entrou no restaurante já tinha um cardápio determinado com os preços. Então você não pode criar uma realidade paralela a isso para justificar o seu posicionamento relativista, certo? É isso que Sócrates quer mostrar, que o relativismo ele é um problema por essas questões, certo? E Sócrates, obviamente, vai aplicar isso em todas as situações, até mesmo nessa do restaurante, tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham entendido. E agora vamos mencionar dois sofistas, certo? Só para concluir nossa aula. Gorgias de Leontine e Protágoras de Abdera. Gorgias de Leontine, ele fez parte de um tipo de ceticismo, que era chamado de ceticismo absoluto, tá? O que é esse ceticismo absoluto? O que é um cético, né? Melhor dizendo. O cético é aquele que duvida de tudo, né? Tipo, eu só acredito naquilo que eu vejo, só acredito se eu ver, né? Aí tem até aquele meme, eu só acredito se eu ver, eu vendo, não acredito. Pronto, esse segundo meme, ele representa o ceticismo absoluto. Porque o ceticismo absoluto, pessoal, ele não acredita nem no que ele vê. O cético absoluto, ele vai pensar, será que eu tô aqui mesmo ou será que eu tô sonhando? Será que eu tô assistindo essa aula aqui de filosofia? Ou será que é só a minha alma? Será que eu estou em outro plano? Ou seja, o cético absoluto, ele duvida de tudo, até mesmo se ele mesmo existe. E existe o outro ceticismo, que é o ceticismo mitigado, né? Mitigado. Claro que não sai, mitigado.
O ceticismo mitigado, ele já é um pouco mais suave, né? Ele já vai acreditar naquilo que ele vê, né? Então, se ele tá tocando, ele tá vendo, ele acredita. Mas o ceticismo absoluto, não. Então, Gorgias, ele fez parte desse ceticismo absoluto e ele foi um importante sofista ao longo da história. Protágoras, pessoal, tem uma obra de Platão chamado Protágoras. É esse Protágoras aqui, certo? Protágoras de Abdera. Nessa obra, Platão ele relata o embate que existe entre os sofistas, Sócrates e Platão, né? Porque ali ele apresenta Sócrates como personagem e tem Protágoras, né? E eles vão criando os argumentos e cada um vai demonstrando sua desenvoltura a partir desses argumentos, certo? Protágoras ele vai utilizar a máxima do relativismo, né? Que o homem é a medida de todas as coisas, certo, pessoal? Essa frase aqui, ela resume bem o relativismo que a gente falou no slide anterior. Porque, segundo Protágoras, tudo vai ser medido a partir do homem. Então, quem vai decidir o que é o homem. E como o homem, eles são tem várias essências, né? Apesar de ser só uma única espécie, mas eles têm várias essências. Então, ele vai ser bem relativo, certo? Então, esses dois sofistas, eles representam bem o pensamento sofista daquela época, certo? Gorgias e Protágoras. Existiram outros, esses são os principais que até o nosso livro destaca, tá bom, pessoal? Então é isso, espero que vocês tenham entendido o assunto, certo? Os sofistas foram sim importantes, foram personagens, figuras importantes também na filosofia clássica, tanto porque se relacionaram, né, ali no mundo de Sócrates e Platão, debatendo ideias, divergindo, né, de determinadas ideias e também compactuando com determinadas outras, mas é importante sempre ressaltar que os sofistas também são pessoas importantes dentro da filosofia clássica, que às vezes, quando a gente fala em filosofia clássica, só lembra de Sócrates, Platão e Aristóteles, mas não, tem os sofistas e eles também têm um papel importante, tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham entendido. Na próxima aula, a gente já vai começar com Platão, certo? Platão, que é foi o discípulo de Sócrates, tá bom? É isso, espero que vocês tenham gostado, entendido o assunto. Qualquer dúvida, estou à disposição, tá bom? Se cuidem, fiquem bem, tchau, tchau e até a nossa próxima aula.